E o aumento da população de rua foi tema de debate nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Você sabe que a Karina Couto está acompanhando, né? Mostrou expectativa ontem aqui no SC no Ar e agora atualiza para a gente o resultado dessa audiência. Karina, vai ter mudança então na legislação catarinense? Pelo menos essa é a inclinação dos nossos deputados? Bom dia para você. Bom dia para você, Marta. Bom dia para quem começa essa manhã de quinta-feira com a gente aqui no SC no Ar. Essa é a expectativa, né? Essa audiência pública começou aqui na Assembleia Legislativa por volta das 11 horas da manhã e foram aí cerca de 3 horas e meia de discussão. O plenário do auditório Antonieta de Barros ficou lotado, muitos prefeitos de diferentes cidades do estado, muitas entidades, representantes de órgãos públicos, secretarias estaduais, municipais, muita gente envolvida nessa discussão da problemática das pessoas em situação de rua. Quem abriu essa discussão foi o proponente dessa audiência pública, deputado estadual Matheus Cadorim. Ele abriu a sua fala falando da importância dessas mudanças na legislação, tanto estadual quanto em âmbito federal, para que os municípios, Ministério Público e outros agentes possam, de fato, agir com ações e projetos mais concretos para resolver essa problemática que muitas vezes, por conta da legislação, acabam ficando de mãos amarradas. Ele falou também sobre uma problemática que acaba acontecendo de fato aqui em Santa Catarina. Muitos municípios pegam as pessoas vivendo em situação de rua e levam para outros municípios, o que, segundo ele, é considerado aí crime de tráfico humano. Então, durante essas 3 horas de discussões, mais de 3 horas, passou de 3 horas e meia de discussão, mais de 30 pessoas se manifestaram, dando suas opiniões com relação ao que deve ser feito para a gente resolver essa problemática. O que muita gente falou foi sobre, de fato, a necessidade de mudança na legislação. Inclusive, a Secretaria de Estado da Assistência Social destacou que a legislação que rege a assistência social de Santa Catarina está velha, está defasada, o que impede muitas vezes de realizar ações e projetos novos, impede a chegada de mais investimentos para Santa Catarina, então fazendo com que, de fato, não se consiga aí fazer muitas ações concretas para resolver esse problema, e essa mudança na legislação seria bastante importante. Houve falas pedindo fortalecimento das estruturas de assistência social, houve falas falando sobre a importância das comunidades terapêuticas, houve críticas às restrições à internação compulsória de dependentes químicos, foi falado também sobre a criminalização da população de rua. Então, várias pessoas se manifestaram, assim como, por exemplo, a Casa Civil, né, que falou que o governo do estado vai ser parceiro nessas ações, a Secretaria de Estado da Saúde, que falou sobre a importância de olhar para essas pessoas que muitas vezes têm o vício em drogas ou têm transtornos psiquiátricos, então sobre a importância também de olhar para a saúde dessas pessoas. Tribunal de Contas do Estado falou sobre um estudo que eles fizeram ainda no ano passado, uma auditoria realizada em 13 cidades de Santa Catarina, onde se apontou aí que a gente tem muitos números, a gente consegue apontar a quantidade de pessoas que vivem nas ruas, mas não há um censo que mostre por que eles estão na rua, quais são os motivos e as reais necessidades deles permanecerem nas ruas, e por isso fica tão difícil agir e tão difícil ter projetos concretos para evitar a chegada de mais pessoas vivendo em situação de rua em Santa Catarina. No final dessa audiência pública, então, o deputado Matheus Cadorim, que foi o proponente dessa audiência pública, deu 2 encaminhamentos. O primeiro deles, que vai ser elaborado um documento que vai ser destinado à bancada federal catarinense, isso é, esse documento vai ser enviado para os políticos que estão lá em Brasília, que representam o nosso estado, para tentar mudar a legislação federal, e que vai ser mandado também para os prefeitos de Santa Catarina analisarem, para que haja também aí sugestões de mudanças na legislação estadual. Então, são esses 2 encaminhamentos, mudanças na legislação estadual e também ideias para mudar a legislação federal. Também será criado uma espécie de observatório para acompanhar essas sugestões todas que foram apresentadas durante essa audiência pública. Hoje, aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem pelo menos 3 projetos de lei que tramitam aí com relação às pessoas vivendo em situação de rua. Estão tramitando em passos lentos. Agora, então, com essa audiência pública, a ideia é que todas essas ações, todos esses projetos
saiam do papel, de fato, andem com mais celeridade para conseguirmos aí termos soluções mais eficientes com relação a essa situação das pessoas de rua em Santa Catarina, porque a pesquisa mais recente mostra que já chega a quase 10 mil o número de pessoas vivendo em situação de rua aqui no nosso estado, sendo aqui a nossa região, Marta, da Grande Florianópolis, onde se concentra o maior número de pessoas vivendo em situação de rua. Claro que nós vamos seguir acompanhando, né, o desenrolar aí dessas ideias, desses projetos, né, e dessas iniciativas que surgiram ontem nessa audiência pública que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. Volto contigo aí no estúdio. Sim, Karina, até porque é um problema sensível, né, para as cidades brasileiras. Santa Catarina não é diferente, pelo contrário, é ainda mais urgente, porque um aumento de 76% do número de pessoas em situação de rua nos últimos anos é muita coisa e precisa envolver muita gente nesse debate. Obrigada, viu, Karina? A gente volta a conversar ainda hoje.